Como referi há pouco, os nossos dashboards foram uma das importantes ferramentas de comunicação, um instrumento de comunicação nos últimos tempos, tem sido nos últimos tempos, e que tem sido utilizado pelos mais diversos mídias digitais, sejam as TVs, jornais online, todos, de alguma forma, compreenderam a importância da localização e como é importante usar a geografia para localizar e comunicar, neste caso, o impacto do Covid. Portanto, para nos partilhar um pouco desta experiência, convidámos o reconhecido jornalista da TVI, José Alberto Carvalho, a quem deixamos o nosso enorme apreço pela forma exuberante e forma exemplar como sempre utilizou as nossas aplicações para diariamente explicar a evolução da pandemia em Portugal. O meu muito bom dia ao José Alberto Carvalho. José Alberto Carvalho. Muito bom dia a todos. É com uma especial satisfação que estou aqui a corresponder ao desafio que me foi colocado pela ESRI Portugal, de partilhar um pouco da experiência que foi enquanto jornalista, tem sido enquanto jornalista, a utilização das ferramentas gráficas e de geográficas da ESRI para acompanhar a pandemia. E começo por dizer que o que nós temos vivido do ponto de vista pessoal, todos nós sabemos, cada um à sua maneira, do ponto de vista jornalístico, nós estamos a falar, quando falamos da pandemia, estamos a falar desde logo de um vírus que é algo que não é sequer um organismo vivo. É um agente patogénico, microscópico, que é invisível, portanto não se vê. A televisão é a imagem, portanto, como falar em televisão e dar a verdadeira escala dos problemas, das soluções, da dispersão do vírus, como dar a verdadeira escala num meio assente na imagem, falando de algo que não se vê. E, portanto, a necessidade de traduzir a informação, de lhe dar visibilidade, de a fazer chegar aos olhos dos espectadores, tornou-se, na minha opinião, um elemento absolutamente decisivo, fundamental. Eu acho que nós temos vindo a assistir ao longo dos anos, à medida que a tecnologia vai avançando, que a opinião pública, que os cidadãos em geral se tornam mais habilitados do ponto de vista tecnológico e digital, temos habituados a assistir a formas de comunicação e de linguagem que seriam muito difíceis ou muito elitistas há uns anos atrás e que hoje em dia são cada vez mais generalizadas. O que aconteceu aqui com os dados tratados e apresentados pela ESRI foi, na minha opinião, absolutamente decisivo para, chamando a atenção para os elementos certos, porque a vastidão de dados é imensa, disponível no hub da ESRI e com o conjunto de todos os dashboards acerca da pandemia em Portugal, selecionar a informação, enfim, que humildemente e seguramente com alguns erros aqui ou acolá, mas eu fui entendendo que era mais relevante para dar visibilidade à progressão da doença. Por exemplo, dou um exemplo muito simples, que é durante as primeiras semanas de março e abril, durante o período do grande confinamento, se quiserem, houve um conjunto de informações cuja dimensão, só a dimensão gráfica, é que ajudou a fazer chegar verdadeiramente às pessoas, nomeadamente a progressão da doença no início em relação às faixas etárias, quando ela se foi... porque a doença não entrou em Portugal pelos mais velhos, pelo contrário, como bem sabemos, e essa informação gráfica era muito evidente no início sobre a forma como a progressão da pandemia estava progressivamente a atingir pessoas mais velhas, a distribuição da incidência da doença por sexo, por género, homens e mulheres, e a flutuação diária que isso implicava. Depois, a informação mais importante, que era a que tinha a ver com... que tinha a ver... Eu encaro a utilização que fizemos em duas fases. A fase de resposta rápida à pandemia, em que utilizámos basicamente o dashboard principal de síntese disponibilizado pela ESRI, com base em números oficiais, e isso é outra dimensão importante, porque há aqui um exercício de transparência e de compromisso público. A partir do momento em que os números têm uma
uma correspondência gráfica e visual, o compromisso das autoridades de saúde e das autoridades oficiais com a opinião pública aumenta. E os responsáveis por essa interface ganham uma importância significativa, no caso da ESRI. E depois era a flutuação dos casos, da testagem, da dispersão geográfica das incidências da doença, etc. Eu, na verdade, encontrei todos os dias motivos de interesse em todos os dashboards sobre a pandemia, com algumas vantagens que eu gostava de partilhar também convosco, que era, porque a audiência percebe, conhece muito bem, muito melhor do que eu, o que é que estou a falar. O facto de haver a mesma tecnologia a ser utilizada em diversos países, a mesma tecnologia a ser utilizada pela Johns Hopkins, que se assumiu desde o início da pandemia como uma espécie de referência internacional para acompanhar a evolução dos contágios e da doença, isso fez com que estivéssemos todos a falar uma espécie de linguagem comum, porque os gráficos eram semelhantes, a configuração visual dos dashboards era semelhante. E estamos perante uma pandemia que é semelhante em todos os países. De uma certa forma, o facto de haver uma linguagem gráfica comum, praticamente universal em relação a todos os países, também ajuda a aproximar-nos uns dos outros, porque isso é mais um reforço de que se trata de um problema que nos atinge a todos, que não sem fronteiras. E essa componente tem alguma relevância, na minha opinião. É daquelas coisas invisíveis que não se conseguem definir muito bem, perceber muito bem, mas estou convencido que se meditarmos um pouco, talvez se entenda com facilidade esta dimensão. Aquilo que me parece mais significativo era o facto de, à medida que nos íamos habituando a lidar com a ferramenta e a partilhá-la com os espectadores, passou a ser mais fácil as pessoas, elas próprias, assim que olhavam para um gráfico, assim que olham para um gráfico, elas próprias fazerem as suas próprias avaliações e análises e analogias. As comparações são mais simples. A acumulação dos dados na plataforma é absolutamente fundamental. O contributo que a ESRI deu para o meu trabalho, e estou seguro para muitos outros jornalistas durante estes últimos meses, foi absolutamente decisivo. Na verdade, eu não faço ideia. Teríamos que inventar uma solução nova se não tivesse existido e se não existisse esta plataforma vossa de difundir os dados e de os partilhar. E tenho, de uma certa forma, tenho uma grande frustração por não ter conseguido tirar partido ainda mais da vastidão de informação que está em todos os dashboards que estão disponíveis em Portugal sobre a evolução da doença. Tenho apenas um sublinhado, e que é uma espécie de pedido, se me é permitido, que é, naturalmente, porque a plataforma foi concebida para outro tipo de utilização, não foi para uma utilização televisiva, broadcast, que tem as suas condicionantes técnicas, e, portanto, os grafismos utilizados não são adequados à televisão, são difíceis de perceber a uma certa distância do ecrã, têm bastantes espaços em branco, porque é assim que funcionam os gráficos quando não são preparados para a televisão, e se, na medida do possível, se fosse possível, no vosso desenvolvimento interno e permanente, incluírem um bocadinho de preocupação em relação a isto, talvez melhorando a leitura imediata dos gráficos, não perdendo, no entanto, a leitura fina, detalhada e assertiva que eles permitem, porque essa é a sua grande vantagem, mas se fosse possível fazer aqui um híbrido, eu ficava extremamente agradecido. Mesmo assim, eu não sei como é que teríamos conseguido convencer e explicar às pessoas, aos portugueses que veem a TVI, o que é que estava a acontecer se não tivéssemos recorrido e se não tivéssemos à nossa disposição estes números, estes gráficos e esta vastidão de informação traduzida numa imagem visual que é aquela que é fornecida pela ESRI.
Agradeço as simpáticas e as valiosas palavras do José Alberto e o seu importante testemunho. Vamos com toda a certeza continuar a incrementar e colocar mais dados e funcionalidades. A atual plataforma hoje disponível para vocês poderem consultar a informação do Covid-19 e, em particular, vamos com toda a certeza criar mais conteúdos e mais adequados a um ambiente televisivo, como foi aqui lançado o desafio por parte do José Alberto.